boa noite, bem-vindos. Já estou pedindo para ela aceitar. Pronto! Boa noite, doutora Michele. Boa noite, Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Me escuta bem? Tô escutando direitinho. Tô escutando direitinho, é a doutora. Perfeito. Tudo ok aqui. Tecnicamente estamos bem. Então tá bom. Então, Tá alto alguma Tá alto alguma coisa? Não, para mim tá ok. Doutora Maiara, boa noite. Então tá. Tá ok, né, doutora? Vamos esperar o pessoal chegar. Tô tão feliz com essa participação, doutora. Ai, eu Você que alegrou. agradeço. Eu que agradeço Muito animada, nossa. pelo Fiquei convite, fiquei muito honrada. Imagina uma representante da UAP do Amapá. Eu tô Ó, aqui tamo no na sul. Eu tô aqui no sul, aqui no cantinho. Doutor Lucas, nosso presidente do IDAM, está presente. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Doutora, antes de mais nada, quero agradecer, viu, por ter aceitado o convite. Assim, uma pessoa que tem aí anos de estrada, né, na advocacia previdenciária. E antes de mais nada, quero que a senhora fale. Senhora não, você, né? Quem é Michele Barreto aqui dentro do mundo jurídico? Que já fez uma breve introdução. Acho que uma hora é só para a introdução de falar quem é Michele Barreto, o que ela já fez. Capaz. Capaz. Então vamos lá. Eu sou advogada. ou eu sou advogada. O meu nome é Michele O meu nome é Michele Barreto Catânio. Eu advogo em Santa Catarina. Aqui pra mim cortou Aqui pra mim cortou um pouquinho. Pra vocês cortou? Cortou, mas está normal agora. Então tá. Então tá. E eu dou aula também. Eu dou aula também. Eu sou professora. Eu sou advogada há 15 anos. Eu sou advogada há 15 anos. E professora há 12 há 12 anos. Aqui na universidade. Aqui na universidade, na cidade que eu sou natural. Eu sou natural de Eu sou natural de Orleans. E tenho três filiais no meu escritório aqui, nas cidades próximas, nessa cidade que eu estou, né? E atualmente, além de dar aula na faculdade, né, eu tô ministrando, lançando alguns cursos também online, gratuitos, né, para auxiliar os colegas nessa época, né, tão difícil que nós estamos passando agora na pandemia, e o meu olhar, assim, de uma advogada com um pouquinho mais de experiência, né, é no sentido de que as pessoas estavam assim muito desanimadas, sabe? Sem perspectiva. E eu tomei essa iniciativa com esse olhar de auxiliar, de incentivar e reinventar, sabe? Num formato de advocacia, levando em consideração que a minha visão da advocacia sempre foi um pouquinho diferente. No sentido de que ela pode ser um pouco mais alegre, um pouco mais próxima, tanto dos estudantes quanto da população como um todo. Principalmente versando sobre direito previdenciário, né? Que a gente trabalha com uma população um pouco mais carente, que necessita, assim, né? Dessa atenção, desse carinho diferenciado. E nessa minha trajetória eu estudei bastante, né? Eu hoje tenho formação em doutorado. E porque justamente eu gosto muito de estudar e faço isso com muito prazer. Ensino também. Com muito prazer. Sempre que eu posso, eu acompanho as maratonas de meio-dia. Almoçar com essa mulher é só alegria. Muito bom. A forma que você repassa o conhecimento é muito bom. Então, muito obrigada, Muito obrigada, doutora. Da entrada ao nosso tema, né, que mudou bastante a aposentadoria, né, hoje até a emenda constitucional, né, ainda existe por tempo de contribuição, né,
quentinha, mas posterior a 12 de novembro do ano passado, a gente viu que tu sofreu muitas mudanças, né? Até por... Atualmente, esses são tipos de aposentadoria, né? Não mais, que a gente via por contribuição, aposentadoria especial, antes da emenda constitucional 53 de 2019. Então, eu queria que a senhora fizesse a introdução sobre as aposentadorias antes da reforma da Previdência e posterior à reforma da Previdência. Na verdade, quando a gente fala da reforma da Previdência, muitas pessoas confundem a situação, por exemplo, do direito adquirido. Que é um fato muito importante nesse momento social que nós estamos passando para orientar os nossos clientes. Por quê? Porque à medida que esse direito já esteja implementado até dia 13 de novembro de 2019, essa pessoa, indiferente se não fez esse requerimento lá em 13 de novembro de 2019, ele vai ter direito a esse benefício. Então, assim, elas estão fazendo as pessoas muita confusão e foi uma correria, né, naquela época lá da pandemia, antes da pandemia, início da reforma da Previdência, em janeiro, né, o pessoal estava meio polvoroso. Mas isso não é necessário, porque se você já implementou as condições, você, muito pelo contrário, tem que estudar uma melhor possibilidade, ou pelas regras de transição, que às vezes até pode melhorar ainda a sua aposentadoria, porque a gente não chegou lá, mas a gente vai comentar ainda. No pedágio, por exemplo, do 100%, que se sobrar, né, contribuição, você vai poder fazer o descarte. Por exemplo, dessas contribuições reduzidas. Claro que isso não é ainda pacífico, daí cabe nós, né, advogados, que vamos entrar em cena, então, para pleitear uma série de situações que a emenda não foi tão detalhada, né, em dirimir as dúvidas e tudo mais. Então, eu acho que um primeiro ponto a ser verificado é realmente essa situação do direito adquirido, sabe? E uma outra dúvida também, doutora Rayana, o pessoal também... Boa noite, o meu irmão também é advogado, acabou de entrar ali para nos prestigiar. Pessoal, tá dando retorno? No meu, deixa eu ver se eu tiro. Deixa eu tentar tirar o fone de ouvido, então. Ver se melhora alguma coisa. Pera lá. Melhorou? Ou não? Ok. Piorou. Ficou só um pouco mais baixo, mas é compreensível, dá de entender. Peraí. Vamos ver o retorno do pessoal que está assistindo. E agora? Tá ok, pra mim tá ok, pessoal. Não tá dando mais um retorno? Não, aqui tá ok. Vamos ver o pessoal? Pra não atrapalhar. Mas tá ok. Então, como eu estava mencionando, com relação à instrução da reforma da Previdência Social, também quem fez a inscrição, mesmo menor, né? Doutora, agora tá baixo o áudio. O áudio tá baixo. Pra mim não tá. Não tá? Acho que o fone fica melhor. Fica melhor. Eu coloco novamente. Problemas técnicos do Instagram, pessoal. Faz parte. Quem sabe faz ao vivo, né? Usar lá É a prova real. É a prova real de ao vivo. Vê se melhorou, doutora. O seu eco não tá dando aqui, só o pessoal tá falando, mas aqui sua voz tá normal, sem eco. E tá alto, baixo? Baixo, tá bom? Tá ok, tá bom. Tá. Pra vocês, pessoal, tá dando pra escutar, pelo menos, pra entender. Que não adianta nós falar. E vocês não entenderem, né? É verdade.
Boa tarde, meus amores. Boa tarde, meus amores. Também tem aqui a presidência dialogada, tá sempre nas lives. Obrigada, querida. O eco é no meu, então. O eco é no meu, então não tem como fazer. Porque eu já fiz tudo que dava. Tirei, botei, tirei. A Mayara falou que tá com eco, mas tá dando pra entender. Tá dando? Tá dando? Então tocamos assim mesmo, doutora Rayana, a senhora que manda. Vamos lá. Então tá. À vontade. Então tá. Então, com relação ali à inscrição, né? Que é uma outra dúvida que muitas pessoas questionam. Eu não sei se aí também é uma dúvida muito comum também. Com relação à inscrição anterior. Se fizesse a inscrição anterior a 13 de novembro de 2019, seria possível a utilização das regras anteriores à reforma, né? E já as pessoas que se filiaram posteriormente já não vão poder fazer uso então das regras anteriores. Daí já entra direto, né? Na situação da reforma, das normas, né, específicas da reforma. E não tem mais que discutir as regras de transição, as outras situações, então ficam para quem começou a contribuir antes, né, doutora Rayana? Sim, sim. A preocupação foi até bastante com relação aos homens, né, que a gente, agora são mais 5 anos, né, a gente era 15, agora é 20, aí o pessoal deu aquela corridinha, fizeram até várias sessões, fizeram se você é homem, filia-se à Previdência antes da reforma, né? Isso justamente para utilizar as regras anteriores, né? O impacto foi justamente esse. Por isso que é uma dúvida bem comum, né, das pessoas, né? Sim, perfeito. A senhora quer falar um pouco das aposentadorias antes da reforma? Na verdade, por exemplo, uma das principais prejudicadas, a contribuição, ela se transformou, bem dizer, na aposentadoria por idade, né? Hoje nós temos basicamente, para os que eram já afiliados, é o assunto efetivamente que nós vamos verificar hoje. Oi, professora Henrique, tudo bom? É o assunto que a gente vai conversar hoje. Falhou um pouquinho, voltou? Voltou. O Instagram tá de mal com nós hoje. Mas que não vai existir mais. Né? Professor Denis, boa noite. Não vai existir mais essas regras. Então, relacionada à aposentadoria por tempo de contribuição, só quem vai se adaptar à transição mesmo. A aposentadoria especial, então, foi uma afronta, né? Porque colocar mínimo de idade na aposentadoria especial é uma situação muito complicada. Né? Porque aqui na minha região, eu não sei qual é o tipo de aposentadoria especial que tem aí, doutora Rayana. Mas aqui na minha região tem muita mineração. E a mineração de carvão aqui. Então o pessoal tá apavorado. A gente está tentando, né? Já é interessante já mencionar para as pessoas. Quem tem, por exemplo, uma ação trabalhista que não foi averbada anteriormente. Quem tem, no caso, o tempo de agricultura, o tempo rural, que nós temos algumas regras específicas agora para o tempo de agricultura de averbação, porque antes nós tínhamos o entendimento pacífico do INSS, que era acima de 12 anos. Né? Agora nós já temos entendimento favorável de que nós podemos fazer esse reconhecimento retrocedendo, inclusive, os 12 anos de idade. Claro, utilizando bom senso. Né? Não vai dizer que a pessoa cresceu o bebezinho, né, lá na roça, mas com 6, 7 anos, levar comida pro pai e pra mãe, né, uma marmita, um negócio lá no labor, né, da agricultura, era uma tarefa normal, realmente, uma garrafa de café. Né? Então é possível a gente conversar com as pessoas e verificar como a averbação de tempo militar, como a averbação da situação de escola técnica. Então todas essas situações o pessoal está arrematando para ver se consegue completar
tempo necessariamente para fazer a transição e não pegar essas regras atuais. Só que o problema da aposentadoria, alguns tipos, né, por exemplo, a aposentadoria especial, é que já impôs direto, né, a situação da idade. Sim, não sim, teve também uma a transição específica para essa que a gente teve na contribuição, não tem necessariamente na especial, né? Na aposentadoria por idade, na híbrida, nas outras, nós temos também regras de transição para poderem ser aplicadas. Então tá bem complicada a situação. Assim, a reforma da Previdência está causando muito prejuízo para o cidadão. Aí eu até brinco, às vezes, se é motivo de brincar, mas às vezes a gente tem que ser meio advogado diabo, né? Porque para a população, nós, enquanto cidadãos, é horrível. Mas para os advogados, é excelente. Porque nós tínhamos um cenário previdenciário muito mais estagnado, pacificado. E hoje, após a reforma da Previdência, após essas legislações agora da pandemia também, que é uma chuva de decreto, de regulamento, e que a gente não dá mais volta de ler tudo, né, doutora Rayana? Então, essas situações todas, a gente verifica que tudo isso trouxe novas teses a serem abordadas e a serem, no caso, levantadas pelos advogados, processualmente falando, porque o INSS vai reconhecer muito pouca coisa, né? Por exemplo, essa concessão do auxílio doença agora durante a pandemia, de um salário mínimo. Será que o INSS vai fazer a compensação para as pessoas que tinham um valor superior a receber? Como vamos ficar? Então, na verdade, muita coisa, nós estamos no limbo ainda, né? Sim. E até, assim, o segurado, né, após as reformas, ele criou mais o hábito de procurar o advogado administrativo. Antes só ia com a carta de deferimento procurar o escritório, mas com a reforma, como você falou, advogado do diabo, né? Ele forçou mais o segurado não se aventurar no processo administrativo sozinho. Que para a pessoa é um processo difícil, que o segurado vai lá, faz um agendamento de qualquer jeito, junta muitas vezes documento errôneo ou faltou, e de lá não pode aproveitar um processo administrativo com esse porque não teve mais ciência de um advogado ali. Só que agora nós temos um problema bem sério nisso, né, doutora? E a gente tem que alertar os nossos clientes, porque o processo administrativo está comprometendo muito, tem coisas que depois a gente não vai conseguir consertar. Se vai um trabalhador rural lá e faz uma autodeclaração errônea, o que a gente faz depois? Senta e chora. Rasga não leva para o juiz, não leva para o processo judicial. Será que ele não vai olhar? Porque a gente é obrigado a juntar a cópia do processo administrativo, né? Então, na verdade, é quase senta e chora, né? Então, todas as pessoas estão procurando aqui, eu estou orientando no sentido de que eles tomem muito cuidado e procurem, então, que eles venham fazer perguntas, talvez, inicialmente só, né? Mas olha, vocês têm muitos procedimentos que modificaram. Então, vocês têm que realmente consultar um advogado para assessorar desde a esfera administrativa. Outra situação, recursos e a parte de juntada de documentação na esfera administrativa também, né, doutora Rayana? Que agora temos a modificação da DER. Isso vai implicar em uma perda financeira, assim, muito grande, né? Porque o que a gente vem verificando? Que antigamente, além de não fazer coisa julgada, era a situação de a gente, em qualquer momento, fazer a juntada, e à medida que isso fosse implementado, esse pedido, né, da agente de aposentadoria, a gente receberia o retroativo. Só que agora, como é que faz? Porque eles querem, pelo novo entendimento do decreto 10.410, eles querem fazer com que
Se for juntada posteriormente a essa decisão ali do primeiro momento ali do processo administrativo, não vai retroceder nada, vai contar o prazo lá da juntada desse documento. Então é muito complicado, sabe? Isso vai causar muito prejuízo. Aí é onde entra o advogado para engessar essas situações e tentar brigar, pelo menos, porque a gente nem sabe se vai ganhar, né? Mas tentar brigar por esse retrocesso, então. Por exemplo, quando nós temos a necessidade de um PPP e a empresa não fornece esse PPP, ou às vezes forneceu, mas não é o correto, né? A gente verifica lá e vê que ele está errado, que é muito comum. Aqui na minha região eu não sei se na da doutora também é. Os PPPs todos errados, assim. Aí a gente pede para arrumar, algumas empresas arrumam. Mas nem todas as empresas arrumam. Aí o que acontece quando elas não arrumam? A gente pega, manda um e-mail para fazer prova material desse PPP que teria que ser alterado. Ou se não, se a gente não tem esse e-mail para mandar, manda uma carta com aviso de recebimento. Mas para juntar lá no processo administrativo desde o início, para dizer assim, olha, INSS, eu sei que está errado aqui, ó. E eu pedi para a empresa alterar, então a culpa não é minha, a culpa não é do meu cliente. Então você que tem cópia de toda a documentação, que tem os laudos todos arquivados, ou pelo menos tem que ter, né, doutora Rayana? Não sei se tem, mas devia, né? Então você junta aqui no meu processo administrativo, porque eu fiz prova de que eu não tenho culpa de nada. Aí é onde, se depois, posteriormente, através de um ofício, uma outra situação, a gente conseguir, né, esse documento retificado, tentar brigar pelo retrocesso da DER, por exemplo. Isso vai ser uma maneira de blindar o processo administrativo, isso e outros tantos, né, que a gente está estudando, que a gente está verificando, que a gente está tentando achar umas brechinhas lá nos decretos, umas brechinhas lá onde der, né, doutora Rayana? Para fazer com que o nosso cliente e nós não tenhamos prejuízo financeiro. Porque é descabido, né, o que esse regulamento, esse decreto, né, 10.410, trouxe de modificação negativa atualmente. É muito complicada essa situação. Pessoal, a doutora Rayana não pediu, mas eu vou pedir coraçãozinho para nós. Eu quero coraçãozinho para nós, indica para os colegas que nós estamos aqui contando umas novidades com relação... Já entramos no direito até administrativo aqui, já estamos alinhavando o decreto. Então, uns coraçõezinhos aí indiquem para os colegas, para os conhecidos, né, que têm interesse nessa matéria também. Eu não sei se a senhora tem alguma ponderação específica. Eu não estou lhe escutando, eu não sei se a doutora está me escutando, mas eu não estou escutando. A doutora está me escutando? É, só eu que não estou escutando. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Não, hoje o negócio aqui tá do mal, doutora. Ai, deixa eu dar uma mexidinha aqui para ver se muda. Não sei. Deixa eu mexer aqui. É sem áudio da doutora Rayana, é isso mesmo, eu não estou lhe escutando. Então não é só eu, ó. As outras pessoas também não estão lhe escutando. Não é só eu, doutora. Isso, tenta no fone de ouvido, quem sabe. Agora eu escutei, doutora. E agora? Escutei. Agora escutei. Tá. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Sim, com relação ao decreto, né, que a senhora falou, veio muita inovação ruim para o segurado, né? Aí a exemplo da questão da DER. E também, assim, até uma observação na própria aposentadoria especial, lá também ele trouxe mais dificuldade, né? A gente sabe que já é difícil comprovar ali o exercício da atividade especial à disposição, e agora mais ainda trouxe algumas nomenclaturas em que dificultou ali, de fato, o segurado comprovar ali o exercício daquele labor especial.
complicado mesmo. Acho que vai Ficou. depender do advogado aqui. Aí a gente brinca. Eu fui fazer uma live do decreto, né? Aí disse assim, qual foi a coisa boa do decreto? Diminuiu as testemunhas e os documentos de 3 para 2. Gente, isso não é alteração que se preze, né? Com certeza. Só basicamente isso para assegurar do resto. Demorou de 99 para 2000 para atualizar. E quando atualizou, veio nesses moldes. Nesses moldes, meu Deus mesmo. Doutora, com relação às regras de transição, a senhora pode entrar no assunto? Nós temos aqui na aposentadoria por tempo de contribuição, né? Nós tínhamos, então, inicialmente antes, né, de 13 de novembro de 2019, então, homem 35 anos de contribuição, mulher 30 anos de contribuição, que era o básico. Aí a regra, 100%, que é uma situação que também causou, né, muito prejuízo agora pra gente, né? Eu digo a gente de forma geral, porque nós também somos segurados, né? De que era o 100% de julho de 94 até o momento do pedido da aposentadoria, mas esse 100%, ele existia a possibilidade de retirar o 20% de menores quantidades de contribuição, né? E hoje, com a incidência, óbvio, né, do fator previdenciário, que era, ainda naquele momento, né, o fator previdenciário ainda estava incidindo. E nós vamos verificar aqui que na regra de transição, não é em todas as situações que o fator previdenciário vai atuar. Nós temos algumas regras de transição que não trazem a figura do fator previdenciário, né? Só que daí o que acontece? Então, hoje, depois da reforma da Previdência, nós temos 4 regras de transição. E essas regras de transição, elas vão focar muito, né? Inicialmente, a parte da média dos 100%, de julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria, isso já é igual para todas as pessoas, até que estão na regra de transição, não tem jeito. Não adquirir a condição, né, para me aposentar por tempo de contribuição antes de 13 de novembro de 2019, eu já vou ter, então, essa situação do 100% e não vou ter a desconsideração dos 20% menores salários de contribuição. Isso já é aplicado 100% durante a regra de transição e óbvio que posteriormente a ela também para quem se filiou depois, né? Então, só realmente para quem já tem o direito adquirido. Quem não tem, não vai ser o caso, tá? É interessante deixar isso bem claro, porque algumas pessoas fazem muita confusão com relação a isso, né? Até já me perguntaram, então ficou melhor, porque agora considera 100%. Eu disse, não, abençoado, não faz assim. Porque desconsiderava os menores, aumentava a média do salário do cidadão. Daí depois que eles entendem, mas às vezes agora vai engraçado. Tudo, né? Agora eu acho, às vezes quando eu acho engraçado. Perfeito, aí, essa é a primeira regra. Não, aí nós vamos entrar na primeira regra. Eu fiz só a introdução. Nós temos a primeira regra, que é o sistema de pontos, né? Então, no sistema de pontos, nós temos o homem com 35, a mulher com 30 anos de contribuição. Então, nós vamos somar a idade necessariamente, né? E o tempo de contribuição. E essa soma, agora, a partir de 2019, teve que fechar em 96,86 para o homem e para a mulher. E ela está prevista para chegar a 105 para o homem e 100 para a mulher. Com a soma, né? E nós temos alguns pontos aqui nessa regra de sistema de pontos, que é esse somatório. Por quê? Porque nós temos o início agora da regra de transição. 60% do salário de benefício. Amores do meu coração. Dá uma dor. Dá uma dor. Agora dá uma dor considerável. É 60% da média dos 100%, sem a diminuição do 20%. Então, olha quanta diminuição que aconteceu para nós, né? Quando que, porque daí tem uns acréscimos, que o pessoal me pergunta, mas daí tem uns acréscimos de 2%, como é que funciona isso? Mas esses acréscimos só vão funcionar a partir do momento que as pessoas implementarem as condições, que seriam os 35 anos para o homem,
e os 30 anos para a mulher. E o que exceder aqui, o 20 anos de contribuição, aqui 20 anos necessariamente de idade, né? 20 anos necessariamente do homem e o 15 anos para a mulher. Aí tem algumas polêmicas que estão sendo criadas aqui com relação a esses 20 anos de contribuição do homem, né? Do homem para a mulher. Se realmente essa média teria que ser 20, se não é inconstitucional, se deveria ser levada em consideração. Tem umas teses, né, que estão sendo levantadas, se vão ser procedentes ou não, a gente não sabe, né? Mas tem umas situações que o pessoal está levantando. Nessa primeira regra, não tem pedágio, que a gente não chegou nas regras de pedágio ainda. Nessa primeira regra, não tem o fator previdenciário, tá, pessoal? Essa primeira regra, ela justamente é um somatório, tá? E geralmente, claro que tem que fazer cálculo, porque cada caso é um caso, mas geralmente quem tem um maior tempo de contribuição acaba sendo um pouquinho mais beneficiado por essa regra, geralmente. Mas daí cada caso é um caso, porque às vezes, né, principalmente por causa do acréscimo de 2% a cada ano de contribuição, que é uma outra discussão, né? Se vai ser a cada ano de contribuição, se vai ser necessariamente a cada 12 contribuições, que foi mudado também esse entendimento legalmente, e eles querem tentar retroceder de 94 para trás em cálculo, mas nós advogados temos que quebrar a cabeça depois para tentar desenrolar essas situações todas e essas possibilidades de tese, né? Porque ainda são possibilidades, né? Não quer dizer que vai colar, como diz o outro, né? Isso aí é para nós pensar seriamente ainda. E nós temos o quê? Ah, tá, e na regra de pontos ainda, quando é que o homem e a mulher vão chegar a 100%? Porque eles começam de 60%, que eu havia mencionado, né? O homem vai chegar a 100% com 40 anos, então, de contribuição, e a mulher com 35 anos. Olha só como mudou, pessoal. Complicada essa nossa situação, né? E daí... Quem consegue, né, doutora, trabalhar bem complicado, é bem complicado. Se formos fazer uma projeção, né? Porque aqui a gente já está trabalhando com projeção, né? Até vai chegar no 100%, é onde cabe aquela situação que eu havia comentado anteriormente, que seria o do descarte, né? Que daí sobra, porque daí já está, né, com 40 anos, sobra necessariamente a contribuição e poderia fazer o descarte dos menores salários. Só que aqui não ficaria um valor razoável. Só que daí tem que fazer cálculo para ver se necessariamente vai valer a pena. A segunda situação aqui da regra seria a regra de tempo de contribuição mais a idade mínima. Que geralmente essa regra aqui, ela é 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher, e ela é a idade de 2019 até 2031, né? Tá previsto essa tabelinha lá, até no próprio site da Previdência, né? Tem as tabelinhas direitinho, se alguém tiver curiosidade para verificar. Começa de 61 anos para o homem e vai até os 65, e de 56 anos para a mulher e vai até os 62. E aqui também inicia de 60%, né, dessa média de 100% que a gente estava conversando, sem a desconsideração do 20% e com o acréscimo de 2% a cada ano de contribuição acima de 20 homem e 15 mulher. Aqui costuma ser mais favorável para quem tem uma idade maior, né? Mas não necessariamente, tem que fazer cálculo. Não tem também o fator previdenciário, não tem também a situação do pedágio ainda, tá? Nessa situação da idade mínima. E vocês vão precisar muito, pessoal, a partir de agora, principalmente os segurados, né? Se tem algum pessoal de segurado que não é advogado propriamente dito, né? Porque o planejamento previdenciário, nesse momento, vai ser muito importante para o segurado. E isso, além de ser importante para o segurado, é um nicho de mercado para o advogado, que a partir desse momento vai poder trabalhar tanto na esfera administrativa quanto na judicial, que até algum tempo atrás, como bem disse a doutora Rayana, que eles traziam só a cartinha de indeferimento, só que não é possível mais fazer isso, porque senão eles fazem coisa errada lá no processo administrativo. E principalmente, como o sistema está muito detalhado, muito modernizado, até para eles movimentarem o sistema, eles já estão tendo dificuldade. Pelo menos aqui na minha região, a grande maioria está tendo dificuldade em manusear o sistema,
né, em fazer... Eu não sei se aí tem acordo de cooperação da OAB com o INSS. Sim, doutora, a gente tem um acordo desde 2017, a gente foi um dos primeiros a firmar um acordo de cooperação. Que legal. Então é ótimo, né? Ter um Sim. acordo de cooperação para os advogados. Agora, na outra semana, com a implementação de mais 45, eu não sei se foi implementada aí para vocês também, porque a princípio a notícia que eu tive aqui, que essa implementação dos 45 serviços foi para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a gente teve a pormenorização desses serviços. Aí também aconteceu? Não, aqui não. Ainda não? Pleiteia, doutora, pleiteia. A gente vai solicitar na renovação. Porque foram 45 implementados serviços, né? 45 serviços e agora nós temos, por exemplo, um que a gente estava tendo muito problema, o requerimento do auxílio acidente individualizado. Isso veio nesses 45 serviços, né, que nós podemos utilizar e criou muito poucos serviços. A partir de agora, o advogado tem que se remeter à plataforma do INSS. A grande maioria a gente pode ficar no sistema do advogado e a vantagem é os cadastros, os e-mails. Nós temos ali uma relação dos nossos segurados que nós estamos cuidando. Então é mais fácil esse acompanhamento, né? E as exigências que vão sendo implementadas, os prazos para a gente fazer esse cuidado, para a gente ficou muito mais fácil lidar no dia a dia, né? Então... eu, particularmente, assim, apesar de que eu também, tá? Não vou, né, ser demagoga, que a gente começou a utilizar em essência faz 1 ano e meio, assim, de utilizar de verdade. Por quê? Porque antes tínhamos essa figura de que o segurado ia lá na balcão do INSS e se virava lá sozinho. Então, assim, eles começaram aos poucos vir e a gente ter que efetivamente mexer no sistema. Por quê? Porque foi ficando um pouco mais complicado. E daí agora eles não conseguem mexer como eles faziam antes. Então eles estão tendo que procurar esse advogado. Então, pessoal, ó, é a hora de vocês prestarem um bom serviço e abrirem esse nicho de mercado do planejamento previdenciário. Brigar pela DER, fazer engessadinho o processo bem bonitinho para você ter retroativo para receber na esfera administrativa, fazer recurso, fazer tudo o que tiver que fazer, observar tudo bem direitinho, bem detalhado, porque você pode, inclusive, ter um direito previdenciário mais rápido, que é a maior dificuldade, por exemplo, para o advogado iniciante. Que nós temos uma média ali, uma rotatividade, né? O nosso ciclo necessariamente que fecha ali do processo previdenciário, dos demais processos também, porque o judiciário não é ruinzinho só para nós, é ruinzinho para os outros também, no sentido de demorar. Eu não sei aí na sua região, doutora, mas é que demora bastante. Nossa. Então, assim, para a gente chegar a ver RPV, precatório, é um investimento grande antes disso. Então, a esfera administrativa promove, então, essa situação, né? Essa possibilidade. Pessoal, aproveitem agora o nicho de mercado do planejamento previdenciário. Só mudou o nome, eles só inventaram um nome mais bonitinho, pessoal. Porque, na verdade, é o encaminhamento da aposentadoria e dos benefícios das pessoas. Isso feito com zelo, com cuidado, observando as regras, tá? E agora nós temos o que mudou? Nós temos mais regras para serem observadas no nosso dia a dia, né? Porque todas essas, tanto as de transição que a gente está verificando aqui, quanto as de aposentadoria especial, quanto as de aposentadoria por idade, quanto, né, esses cuidados ali de averbação do tempo rural, de tentar implementar, então, essas condições para que efetivamente essa pessoa possa aumentar, né, trocando aqui em brasileiro, aumentar o tempo de serviço para que possa posteriormente fechar esse tempo mais cedo. Catane, corretora de seguros, meu marido veio me dar uma olhadinha, a doutora Gisele Chucá está aqui também. Bem-vinda. E então, é muito importante, né, esse zelo, esse cuidado, porque agora até o retorno de que o serviço está sendo prestado com melhor qualidade, ele vai ser mais rápido. Então, tenham isso como uma atenção bem e um cuidado a ser realizado. E para quem está iniciando, pessoal, aproveitem. É o momento. É o momento de receber processo mais rápido na esfera administrativa.
é o momento de entrar na carona dessas teses todas que estão sendo cogitadas, nem todas provavelmente, né, vão dar certo, mas algumas sempre passa, né, porque nós temos razão em várias coisas que nós estamos falando. Na minha opinião, nós temos razão em tudo, né, mas nem sempre o tribunal concorda com a gente, né, doutora Rayana? Verdade. Sempre. Doutora, a gente até vê a dificuldade do segurado em relação ao sistema informativo, né? A gente viu claramente com a antecipação do auxílio-doença. Nossa, o segurado entender aquela portaria, como é que o INSS quer aquele laudo, choveu em deferimento de auxílio-doença, antecipação. Então, veja aí se esse segurado contratasse um advogado desde o início e já estava a par de toda a situação, ia fazer um requerimento ali tranquilamente para ser deferido o benefício nos moldes em que o INSS solicita aquele laudo médico. Com certeza, concordo plenamente. As pessoas estão passando muita dificuldade, né, com esse requerimento. Agora, essa invenção dessa caixinha aí, né, que eu acho... Não posso falar mal. Não posso falar mal. Eu só falo mal, eu não posso falar mal. Mas, enfim, não acho legal, assim. Vamos deixar assim, não acho legal. Aí, porque eu acho que, né, tem que ser através de advogadas, exigências e tudo mais, né? Mas, enfim, né? Enfim, porque a pessoa não tem prova nenhuma de que entregou esse documento dessa caixinha, né? Enfim, que segurança jurídica que isso traz. Mas essa é a minha opinião, né? O INSS, quem fez a lei lá tem outra, né? Mas, enfim, né? Não sei o que a senhora acha a respeito dessa situação. Não, concordo na íntegra, sem dúvida nenhuma. O INSS pecou aí, vou usar um termo mais leve, suave, pecou ao colocar essa caixinha aí, totalmente prejudicial para esse segurado. A gente não quer ser tão má, né, doutora Rayana? A gente tá verdade, pedindo aqui um pouquinho as palavras. Porque depois a advogada só presta para falar mal do INSS, pronto, aí o pessoal já vai taxar, a gente já acha que você vai taxar dessa forma, né? Depois que eu estiver falando aqui, o pessoal vai pensar, vai falar mal do INSS. E com relação aqui às regras de pedágio agora vamos entrar nos pedágios, então, que é a terceira e a quarta regra de transição, pessoal. Os pedágios, nós temos o pedágio de 50% e o pedágio de 100%. O pedágio de 50%, nós temos uma particularidade, porque são todas as pessoas que vão poder utilizar o pedágio de 50%? Não são todas as pessoas. É quem falta até 2 anos para completar o tempo, né, de contribuição. E necessariamente, nesse pedágio, as características básicas. Inicia dos 60% também de salário de benefício, com a média de 100%, sem a diminuição do 20%, então a média integral do 100%, então todas elas estão assim. Com um acréscimo também de 2% a cada ano de contribuição acima de 20, o homem, e acima de 15 a mulher. Geralmente, nesse caso aqui, o que vai aumentando? Vai aumentando em 2019, 61 a idade mínima para o homem e 56 a idade mínima para a mulher. Chegando até, em 2031, 65 para o homem e 62 para a mulher. E tem um aumento aqui de meio ano a cada ano que passa. Então, esse pedágio aqui, ele realmente vai ser 50% do período que falta, né? Para que a pessoa implemente a condição. Então, se falta 1 ano, vai ser mais 6 meses. Se falta os 2 anos completos, vai ser mais, né? Então, enfim, essa implementação geralmente não tem fator previdenciário, tá? Nesse caso aqui. E o que acontece necessariamente nessa situação do pedágio ainda? Peraí, que eu tô bloqueando aqui. Claro que tem fator. Tem o fator previdenciário, mas não tem aqui a aplicação da forma do 8696. Eu que mudei a tabela errado aqui e estava bloqueando, tá? Tem o fator previdenciário, mas não tem necessariamente a tabela do 8696. Então, ó, quem faltar 2 anos, faltar 2 anos de tempo de contribuição, o pedágio mais 1 ano. E quem faltar 1 ano, vai faltar 6 meses. 2 anos para a mulher, 1 ano. E a mesma coisa sucessivamente, porque é só 2 anos, né? Com o fator previdenciário e sem a fórmula do 8595. É a característica básica. Não tem mais 80%.
E nesse caso, perdão, é que eu estava com a outra tabela aqui aberta que eu me empolguei. Começa em 100%. O pedágio começa em 100%, tá? Perdão, pessoal. Os dois pedágios começam em 100%. Só que esse aqui, esse pedágio, ele incide o fator. E o outro pedágio de 100% necessariamente, que esse aqui é o de 50%, né? Que pode até 2 anos, aquele lá não incide o fator. Por isso que às vezes o pessoal está considerando que até trabalhar um pouquinho a mais, digamos assim, né? Mesmo que feche no pedágio de 50%, conseguir implementar o de 100%. Justamente para fator previdenciário, né? Porque a renda do pedágio de 50% e do pedágio de 100% essa com 100% dessa renda. Só que na de 50%, o fator ele diminui, né? Essa aposentadoria dessa pessoa. E no de 100%, não existe o fator. Então, isso no cálculo vai gerar uma diferença significativa. Só que daí, no de 100%, no pedágio de 100%, tem uma dobra de tempo. E não só a metade, como tem lá no de 50%. Aí é onde você tem que fazer o cálculo para verificar o quê? Para verificar se o seu valor de contribuição vai realmente valer a pena o tempo que você teria que empregar naquela necessariamente outra tabela do 100%. Olha o planejamento previdenciário aí, né? Obrigatoriamente tem que fazer conta, porque assim, ó, por mais que você diga assim, o fator previdenciário de 100% é o que teoricamente tem menos tipos de desconto. Então vai ser sempre o mais favorável? Não necessariamente, né, doutora, vai ser o mais favorável. Por quê? Porque justamente essa situação, né, de fazer essa projeção, porque às vezes a gente faz também o quê? A gente faz o cálculo de quanto essa pessoa vai perder nesse período também de já estar recebendo, né? Será que vale a pena perder aquele dinheiro? E a necessidade do cliente, não, eu quero me aposentar para ontem, eu não aguento mais trabalhar, eu quero pagar 50, vai ser de fator, mas eu quero dar essa projeção para ele escolher, né? E será que essa pessoa não está passando necessidade já? Não ficou desempregado? E daí cada caso é um caso nessa situação do fator previdenciário, incidência, não incidência. Porque esse do pedágio o pessoal pergunta bastante, assim, bastante. Doutora, mas por que seria mais favorável o de 50%? Seria mais favorável o de 100%? Aí, assim, depende. Mas muitas pessoas vão perguntando, mas daí eu tenho que ter o cálculo? Na minha opinião, você tem que ter. Nessas regras que nós estamos hoje, por mais que você vai dar uma olhada na caneta, mas até a quantidade de cálculo que a gente está tendo que fazer, um sisteminha de cálculo ajuda bastante a pelo menos ter uma média. Claro que a gente vai conferir, a gente não vai acreditar só no sistema de cálculo, né? Mas eu acho que agora tem gente que diz que dispensa totalmente, mas eu acho que não é o caso, assim. Eu acho que é necessário para viabilizar o nosso trabalho do dia a dia, né? Tem algumas pessoas que fornecem também tabela do Excel, né? Com relação a já com essas fórmulas prontas. Mas assim, dá uma olhadinha, porque não tá tão caro, não, essas assinaturas. Não tô vendendo programa de cálculo, não, tá? Pessoal, não tem parceria com ninguém. Mas é que para o dia a dia, para quem está começando, às vezes não entende muito bem assim, o que seria a aplicação de uma, o que seria a aplicação de outra. Então, assim, esses sisteminhas, eles acabam auxiliando bastante. Eu não sei o que a doutora acha com relação a isso, assim, se pensa que poderia ser favorável ou não. Sim, doutora, eu utilizo, também não vou fazer propaganda do sistema que eu utilizo, né? Ajuda bastante, porque não é aquela situação de, o senhor vai fazer tudo por você, ele faz, mas se você não entender as regras, se não conferir ele está direitinho, não vai ser a mesma coisa, né? Então, tem que ter, sim, a técnica tem que ter o estudo, tem que entender com especificidade cada regra para poder ali demonstrar para o cliente, apresentar qual a melhor regra que ele vai escolher, ou possivelmente que ele vai pedir para você sugerir, né, qual regra ele vai se aposentar, para poder conceder o melhor benefício, né? Não basta só conceder o benefício. Hoje em dia,
é conceder o melhor benefício para o segurado. Então, a gente não tem mais aquela sistemática de segurado ir na agência, pegou a carta, trouxe, vamos fazer o processo, não. Hoje, o que vale muito é a condição do melhor benefício para o segurado, levando em consideração a característica de uma peculiaridade de cada segurado. Oi, doutora Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada pela parte que me toca. Mas o cabelo não é igual, doutor, ó. Ai, que legal. E mais uma situação interessante, doutora, também no pedágio de 100%, o que nesse caso aqui, o descarte, ele não causa prejuízo. Aquele prejuízo que a gente conversou lá com relação à regra de pontos, que é a primeira regra que a gente conversou, que aquele descarte, ele acaba, às vezes, mesmo que seja, né, lá no 40 anos de contribuição, ele acaba dando um 10% em média ali de prejuízo ainda para a pessoa, daí teria que fazer o cálculo para ver se é mais vantajoso. Se chegar a enquadrar no pedágio de 100%, não vai ter prejuízo com o descarte. O descarte, nesse caso aqui, vai auxiliar. Então, isso já é uma outra situação favorável também, um aspecto favorável, né? Perfeito, doutora. Doutora, eu acho que a gente já está encaminhando para o final, né? Acho que aqui já faltam uns 7 minutos. Falta bem pouquinho já. Né? Uns 7, então. Eu queria que a senhora falasse suas considerações de finais, antes de mais nada, e agradeço novamente. Foi uma aula, foi um prazer estar com a senhora essa tarde, assim, essa tarde, à noite. E desejo sucesso, mais ainda, tanto na sua vida de professora, que sei que a senhora, como o pessoal percebeu aqui, a senhora é muito animada. Então, assim, cada live que eu assisto, eu me divirto muito, que você repassar o conhecimento, que essa alegria é para poucos. Então, parabéns pela didática. E muito obrigada. Conte sempre conosco aqui, as portas do estudo estão abertas para a senhora. E espero fazer novamente uma live com você. Não, eu que agradeço a parceria, agradeço principalmente a oportunidade, né, de estar com vocês aqui hoje. E uma consideração também interessante que veio com várias modificações do decreto 10.410 é essas complementações ali de valores que o pessoal deve também dar uma observadinha. No mesmo exercício financeiro ali, com relação a salários que são inferiores a salário mínimo, que isso é uma situação também que a gente tem que alertar os segurados, alertar as pessoas que por eventualmente, né, contribuem com algum valor, às vezes esporádico, né, que é sazonal, enfim, superior, às vezes um pouco inferior. Então faz essa complementação, porque senão esse valor não vai constar, não vai necessariamente auxiliar a sua vida contributiva para que você possa implementar, então, as condições para a sua aposentadoria, para a sua implementação do benefício. Esse alerta ali desse período que deve ser observado, eu acho um alerta bem importante no nosso cenário atual, porque é uma coisa que mudou e às vezes as pessoas não se ligam assim necessariamente. Então, eu acho que é uma outra dica, assim, bem importante que deve ser levada em consideração para os advogados e para os segurados. E para a doutora Rayana, então, para o IDAM Soluções, é IDAM, né? Soluções. IDAM, desculpa, Soluções. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela parceria. Muito obrigada por ter se interessado necessariamente pelas minhas bagunças, que a senhora tem participado bastante, eu percebi, né? Eu sou bagunceira lá, mas é que eu acho que é um jeito, assim, divertido, legal, assim, de passar esse conhecimento, acaba chamando um pouco mais de atenção. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas tu tá fazendo isso na live e tal. Pessoal, eu sou a professora do sábado de manhã. Eu sou a professora que os alunos vão para a aula de óculos escuros, porque caíram na cachaçada na sexta-feira. Imagina. Então, a gente tem que sapatear, fazer eles fazer polichinelo no sábado de manhã na universidade, para eles acordar e escutar o que a gente está falando para eles. Então, na verdade... Ainda mais previdenciário, né? Que às vezes não tem ideia ruim que o previdenciário, sabe? As aulas a gente já tem que fazer assim na faculdade. Na verdade, eu só trouxe um pouquinho a nossa realidade lá da faculdade para a tela aqui, para o vídeo, assim. Para mudar um pouquinho, né? Para ser um pouquinho diferente. E muito obrigado novamente, doutora Rayana, pela parceria. Eu que agradeço, doutora. Eu espero que tenha contribuído, né?
Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Até reforço o convite, doutora, para nosso evento quarta-feira. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Sem dúvida, sem dúvida. Vou estar presente. Meu Deus, fiquei muito honrada em estar ao lado, né, de vocês, nomes assim que já estão consagrados, né, na advocacia previdenciária. Eu fiquei muito feliz pelo convite, muito lisonjeada, e eu vou estar com certeza à disposição por toda a noite. A doutora já me passou um cronograma ali, né? Vou ficar lá esperando a minha vezinha de falar. Eu vi que ali é meia hora, 40 minutos. Vou ser uma pessoa comportada, não vou falar. Imagina, fique à vontade. Para não tomar o tempo de ninguém. Tem o doutor Felipe também, o doutor Sodero, né? Os outros dois colegas, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-los assim, mas já ouvi algumas lives deles e vi. Eu também acho excelentes profissionais, assim, muito legal. Fiquei muito feliz mesmo, muito lisonjeada. Perfeito, doutora. Então, mais uma vez, eu agradeço e até quarta-feira no nosso evento. Quinta-feira, né? Quinta, perdão. Quinta, né? Amanhã tenho mais um. Meu Deus, será não, eu que tenho um amanhã. Perdão. Então, pessoal, ó, quinta-feira, a partir das 18 horas, evento da UAB do Amapá com a doutora Rayana e vários outros colegas de peso. Então, confiram lá no Facebook, né, doutora Rayana? Isso. Vai ter a plataforma Zoom, né? Mas o ao vivo vai ser no Facebook. Quem quiser ingressar para as duas formas, vão assistir em casa. É tudo rede online, gratuito. Tudo rede então online. Bem tranquilo, né? Isso, Esse doutora. tem que se inscrever, doutora, ou só estar lá online mesmo? Só estar lá online mesmo. Aí no post tem lá a senha e o dia da reunião, para quem quiser participar pelo Zoom, ingressar. Eu vi, por isso até que eu perguntei, mas é só colocar lá certinho que tem o endereço do folder, tá tudo certo. Exatamente, já ingressa na reunião e participa conosco também. Todos os participantes, eu, a doutora Rayana, os demais professores, têm o folderzinho já publicado lá, dão uma olhadinha lá no ID certinho para que vocês possam participar também, pessoal. E aproveito para seguir a doutora Michele, que tem dicas, como eu falei, diariamente. Tem aquelas lives meio-dia. E podem seguir que vai ter muito conhecimento. Tem o curso também, a partir de segunda-feira vai ter o curso online gratuito. Para quem está iniciando, se quiser ter um auxílio técnico inicial online gratuito, estou me disponibilizando a auxiliar os nossos iniciantes da advocacia com muito amor e carinho. Ótimo, espero que tenham muito sucesso. Tudo de bom, doutora. Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Até.